pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos tratar do assunto função inversa. Tá? O que seria uma função inversa? Uma função inversa, primeiramente, para que ela ocorra, ela só pode funcionar em funções que são chamadas bijetoras. Né? O que são funções bijetoras? São funções que são, ao mesmo tempo, funções injetora e funções sobrejetoras. Tá? Eu dei um exemplo aqui. Dados dois conjuntos A e B, sendo uma função de A em B definida pela lei x mais 5. Então, significa que cada valor de A vai ser x, cada valor de y de B vai ser y. Nós vamos usar o valor de x na função para a gente encontrar a nossa imagem do outro lado. Tá? Então, nós temos aqui, quando x for 1, meu y vai ser 6, quando meu x for 2, o meu y vai ser 7, quando meu x for 3, o meu y vai ser 8. Tá? E aí eu represento também, estou representando aqui pelo diagrama de Venn, tá? Mostrando aqui como é que seria essa representação. Minha função y igual a x mais 5. Eu tenho uma outra função aqui, que está aparecendo ali com a representaçãozinha f, com um expoente menos 1, que diz que quando meu x é 6, o meu y é 1. Quando meu x é 7, o meu y é 2. Quando meu x é 8, o meu y é 3. E eu também tenho a minha representação em forma de diagrama. Essa seria a forma da representação, seria a representação da função inversa. Né? Se a primeira função era uma função de A em B, pelas flechas, nós podemos verificar que é uma função partindo de B para A, onde o domínio é o conjunto B, onde o contradomínio é o conjunto A, e como é uma função bijetora, tanto o contradomínio quanto o domínio é o próprio conjunto imagem. Tá? Mas por que ficou dessa maneira? Por que minha função, que era x mais 5, passou a ser x menos 5? Como você está falando de função inversa, será que é somente trocar o sinal do termo constante? Bom, é isso que nós veremos nos exemplos que se seguem. Então, nós temos uma função aqui, f de x igual a 2x mais 3, determinar f de menos 1x. O que significa isso? A primeira coisa que a gente tem que entender é que essa escrita f elevado a menos 1 de x representa a função inversa de x. Tá? Por que é feito dessa maneira? Essa forma de escrita ela serve para a gente identificar que aquela função, ao final dela, é uma função inversa. Porque se tivesse somente f de x, não teria como nós identificarmos se seria uma função ou uma função inversa. Bom, para resolvermos uma questão de função inversa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escrever a função. Mas é claro, escrever a função. Mas o que isso tem a dizer? Bom, primeira coisa eu vou lembrar aqui que o f de x é a mesma forma de escrever. F de x é a mesma coisa que y. Tá? Então, eu estou reescrevendo aquela função 2x mais 3 como sendo y igual a 2x mais 3. Tá? E agora o que eu faço? Bom, tendo escrito a função, caso ela não apareça escrito dessa fórmula y igual a alguma coisa, tendo feito essa modificação para ficar visualmente mais fácil, o segundo passo a ser feito é o que é x vira y e o que é y vira x. Tá? Então, repare que eu já troquei a função e eu substituí as variáveis. Né? Lá em cima estava y igual a 2x mais 3. Eu passei a ter x igual a 2y mais 3. E agora o que eu faço? Agora eu vou isolar o y. Porque usualmente a gente escreve a função sempre em função de x, né? Y igual a alguma coisa. Então é isso que eu vou fazer depois de eu ter invertido as variáveis. O mais 3 estava à direita da igualdade como positivo, passou para a esquerda da igualdade como negativo. O 2y está multiplicando, ele passa dividindo, né? Utilizando as propriedades normalmente. Então, eu já tenho, na verdade, a minha função inversa. Quando eu substituo as variáveis
né? Troquei x por y, y por x, e isolo o y, quando eu termino todo esse processo, eu já tenho a minha função. Bom, lembra que eu falei que a gente precisa escrever de uma maneira que a gente entenda que aquela é uma função inversa? Então, como eu sei que aqui já acabou todo o processo, eu vou voltar lá para cima, onde f de x era igual a y. Só que isso aqui é a função inversa de x, né? Então, eu vou reescrever de uma outra maneira. Função inversa de x é igual a x menos 3 sobre 2. Tá? Ah, tá errado se deixar x menos 3 sobre 2 é igual a y? Não, não está errado. Apenas é importante você saber, e a pessoa que estiver lendo o que você está escrevendo, saber que aquilo dali é uma função inversa. Por quê? A forma como isso daqui está representado não me apresenta nenhum momento que isso aqui seja uma função inversa. Aqui não. Pelo fato de estar escrito f elevado a menos 1 de x, eu sei que é uma notação de uma função inversa. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Dada a função f de x igual a x menos 3 sobre 3x menos 5, determine função inversa de 2. Bom, quando a gente tem uma função e a gente quer calcular um f de 2, por exemplo, a gente pega o valor de 2, substitui na variável e acha um valor numérico. Nesse caso, eu estou querendo a função inversa de 2. Eu vou fazer da mesma forma, eu vou pegar o 2 e vou aplicar na função. Mas em qual função? Na função inversa. Então, eu preciso primeiramente achar a função inversa. Depois que eu achar a função inversa, eu aplico o valor de 2. Então, achando a função inversa. Repare que nesse caso aqui, eu já troquei o y pelo x e o x pelo y, né? Aqui em cima era y, aqui era x. Aqui, quando eu começo a resolver, eu já troquei o y pelo x e o x pelo y. Segundo passo que eu estou fazendo, eu estou multiplicando, tá, o x por 3y menos 5. Estou multiplicando em cruz. Então, x vezes 3y, 3xy. X vezes menos 5, menos 5x. Y menos 3 vezes 1 dá y menos 3. O que eu quero fazer? Mais uma vez, eu quero isolar o y. Quero deixar o y de um lado e o x do outro. Então, o que não for y, eu passo para a direita. O que não for x, eu passo para a esquerda. O que for x, eu passo para a esquerda. Então, ó, estava mais y, passou para o outro lado, menos y. Estava menos 5x, passou para o outro lado, mais 5x. O menos 3 eu permaneci e o 3xy permaneci no lado esquerdo. Por quê? Porque eu tenho que isolar o y. Então, tudo que é y tem que ficar na esquerda, tudo que é x tem que ficar na direita. Ah, poderia ser o contrário? Sim, poderia. Mas nós temos esse hábito de colocar o y à esquerda e os valores de x à direita. Continuando resolvendo isso, para poder isolar o x, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar o y em evidência. Quando eu coloco o y em evidência, eu tenho 3x menos 1. Agora já ficou fácil. Por quê? O 3x menos 1 está multiplicando o y. Ao passar para o outro lado da igualdade, ele passa dividindo. Então, mais uma vez ali, como já isolei o y, já separei as variáveis, eu tenho já a função inversa. Só para melhorar a linguagem, eu tenho que minha função inversa de x é igual a menos 3 mais 5x sobre 3x menos 1. Só que essa não é a proposta do enunciado. Eu quero calcular a função inversa de 2. Então, eu tenho que pegar e substituir as variáveis por 2. Então, eu vou ter menos 3 mais 5 vezes 2. 3 vezes 2, menos 1. Então, eu tenho 5 vezes 2, 10. 10 menos 3, 7. 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, 5. Ok? Então, minha função inversa de 2 é 7 quintos. Agora eu tenho uma função f de x igual a x ao cubo mais 1,
eu quero determinar função inversa de 9 menos função de 2. Então, nesse caso, a gente tem que fazer duas coisas. Calcular primeiro a função inversa e depois aplicar o 9 no lugar da variável. Eu vou ter um resultado. E calcular o f de 2. O f de 2 eu aplico direto na função de x. Então, calculando primeiro a função inversa, eu vou transformar o que é x em y, o que é y em x. Repare, aqui ó, era y, né? Já foi visto lá na primeira parte que f de x é a mesma coisa que y. Se ele é y, ele vira x. O x ao cubo virou y ao cubo. Mesma coisa, eu vou isolar o y. Então, o mais 1 vai para o outro lado da igualdade com a operação trocada. Agora eu tenho y ao cubo igual a x menos 1. Como eu quero saber o valor de y, não quero saber o valor de y ao cubo, essa potência passa para o outro lado da igualdade em forma de raiz. Se fosse y ao quadrado, seria raiz quadrada. Sendo y ao cubo, ele passa como raiz cúbica. Então, o y, que seria o meu valor isolado, que é a mesma coisa que a minha função inversa, é igual a raiz cúbica de x menos 1. Até agora eu só resolvia a função inversa de x. Dando prosseguimento, função inversa de 9. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 9. Raiz cúbica de 9 menos 1. Raiz cúbica de 8, que é igual a 2. Okay? Então, o meu valor, quando x for 9 para a minha função inversa, é igual a 2. O f de 2. O f de 2 é só aplicar direto na função. É 2 ao cubo mais 1, que é igual a 9. Como eu quero a função inversa de 9 menos a função de 2, então nós temos 2 menos 9, que é igual a menos 7. A questão 4 fala o seguinte: dada a função y igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado, determine função inversa de x. Então, lembrando, eu vou transformar o que é x em y, o que é y em x, vou fazer as operações até eu isolar o y. Nesse caso, eu não preciso calcular um valor numérico. Comecei repetindo a função. Ok? Agora eu já fiz a substituição de y por x e x por y. Esse 1 mais y ao quadrado, ele passa para o outro lado multiplicando. Então ficou x é igual a 1 mais y ao quadrado igual a 1. Bom, alguém falaria, então vai ter que fazer a distributiva do x, vai ficar x mais xy ao quadrado igual a u. Se eu fizer isso, depois eu vou ter que colocar o x em evidência para passar ele para o outro lado. Naquela hora eu coloquei o x e y em evidência, há 2 exemplos atrás, porque eu tinha que eliminar o y, eu tinha que isolar o y. E dessa maneira, o y já está isolado. Então, basta que eu passe apenas o x para o outro lado. Então, se o x está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, agora eu tenho 1 mais y ao quadrado igual a 1 sobre x. Bom, vou passar 1 para o outro lado. Ficou y ao quadrado é igual a 1 sobre x menos 1. Bom, gente, tem duas maneiras de resolver isso. Ou eu tiro o MMC, ok? Ou eu uso um produto misto, que diz o quê? Que eu pego o valor inteiro, multiplico pelo denominador e somo com o numerador, tá? Então, como funciona isso? Aqui é menos 1, né? Menos 1 vezes x dá menos x mais 1 dá 1 menos x. E eu repito o denominador. Se você fizer por MMC, você também vai achar esse valor, tá? Só que fazer pelo produto misto, às vezes nos dá um tempinho a mais, tá? Mas se você não se sente seguro em fazer dessa maneira, faça direto pelo MMC. O MMC seria de x e 1 seria x. Aí você teria 1 vezes 1 dá o próprio 1. X vezes menos 1 dá menos x. E o denominador quem seria? O próprio x. Então os resultados serão o mesmo. Bom, agora eu tenho y ao quadrado igual a 1 menos x sobre x. Basta que eu faça o quê?
tira essa potência do y e passa para o outro lado. Então, ele vai passar em forma de raiz quadrada. Então, o meu y isolado, que é igual à minha função inversa de x, é igual a raiz quadrada de todo aquele processo ali, que seria raiz quadrada de 1 menos x sobre x. Como eu não quero valor numérico nenhum, encerra aqui essa minha função inversa. Tá? Bem, estamos chegando ao final. Espero que todos tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe na descrição do vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.